Eu sou Sebastião Eurico de Melo Souza, sou neurologista e nós vamos comentar sobre o acidente vascular cerebral, que é popularmente chamado de derrame cerebral. O acidente vascular cerebral é uma doença das artérias cerebrais. As artérias cerebrais fazem parte do sistema vascular do corpo inteiro. Quer dizer, nós temos artérias no cérebro, como temos artérias em todos os outros setores do organismo, que é por onde o sangue sai do coração e chega até os tecidos do corpo. Então é muito comum que o paciente que tenha doença vascular cerebral possa ter também doença vascular em outras partes do corpo. Daí que há uma coincidência grande de, por exemplo, o indivíduo ter um infarto do coração e ter um derrame cerebral, porque são doenças que acometem as artérias. O derrame cerebral é dividido em dois tipos distintos. Tem o derrame em que a artéria oclui, em que a artéria entope. Então vai faltar sangue numa área irrigada por essa artéria. É como se na sua horta, no seu quintal, na sua lavoura irrigada, faltasse água para um pedaço da sua plantação. Então, naturalmente, que aquela plantação vai se perder por falta do nutriente que é o sangue. E o segundo tipo de derrame é o derrame em que a artéria se rompe. Ela arrebenta, então o sangue sai de dentro da artéria e esparrama para dentro do cérebro. O primeiro é chamado acidente vascular cerebral isquêmico. Isquêmico vem de isquemia, que é falta de sangue. E o segundo, acidente vascular cerebral hemorrágico, porque vem de hemorragia. O derrame cerebral, nós vamos usar essa palavra para ser mais conhecida, é de alta incidência na população mundial. No Brasil, é a principal causa de morte. Talvez a primeira causa também de incapacidade física, de invalidez após o derrame. Extrapolando estatísticas mundiais para a nossa população, a gente acredita que em Goiânia nós devemos ter cerca de 8 casos de derrame por dia. Provavelmente, 1/3 dos pacientes acometidos de derrame agudo podem ir a óbito. 1/3 pode ficar com sequelas. E 1/3 tem uma recuperação satisfatória. Os derrames isquêmicos, o AVCI que nós chamamos, é o mais frequente. Mais ou menos em torno de 80% dos derrames são isquêmicos, enquanto que os hemorrágicos correspondem aos 20% restantes. Portanto, é uma doença muito grave que precisa ser conhecida e precisa ser prevenida. Os derrames podem ocorrer em qualquer idade, mas é muito mais comum com o progredir da idade. Por quê? Porque os fatores que levam ao derrame, que chamam fatores de risco, eles vão aparecendo com o evoluir da idade da pessoa. A partir dos 50 anos, a incidência de derrame aumenta em 2 vezes a cada década. Então, por exemplo, com 50 anos a pessoa tem risco 1, com 60 anos risco 2, com 70 anos risco 3, e assim vai aumentando a incidência à medida que vai avançando a idade. O derrame cerebral é passível de prevenção. Cuidados que se tem com alguns fatores chamados fatores de risco diminuem a incidência dos derrames e também diminui a gravidade dos derrames. A pressão alta aumenta em 8 vezes o risco de um derrame. Então, se a pessoa controla a pressão, isso está mais do que provado, a pressão arterial controlada diminui o risco de derrames cerebrais. O tabagismo. Os fumantes têm muito maior risco de derrame. Por quê? Porque a nicotina altera as artérias. O diabetes mal controlado é um fator de risco importante. O bem controlado diminui esse fator de risco. As gorduras do sangue. Quem tem colesterol alto, triglicérides alto, tem mais propensão a ter derrame. Por quê? Porque essas gorduras pregam na parede das artérias e vai obstruindo as artérias. Sedentarismo. O sedentarismo aumenta o risco de derrame.
A atividade física diminui o risco dele. Dietas mais ricas em verduras, com baixa de gorduras saturadas, menos sal, etc., então favorece. O alcoolismo pesado aumenta o risco de derrame. Então tem que diminuir, a pessoa tem que sempre diminuir a ingestão de bebida alcoólica. Duas outras coisas. A pessoa que já teve um ataque isquêmico transitório, se a pessoa teve um ameaço de derrame, como é chamado, aquele derramezinho leve que a pessoa dura pouco, isso é um sinal de que um derrame grande vem pela frente. E, finalmente, as doenças do coração. Várias doenças do coração podem formar coágulos dentro do coração e esses coágulos saem e vão entupir artérias no cérebro. Então, o derrame cerebral, principalmente o derrame isquêmico, é um derrame que pode ser tratado, tem tratamentos eficazes e, principalmente, podem ser prevenidos.